Olá, está começando agora mais um Vozes do Mercado, o programa da Exame que conta com os principais nomes do mercado financeiro. Eu sou o Guilherme, repórter da Exame Invest. Estou aqui hoje com Ettore Marchetti, CEO da EQI Asset, com uma longa trajetória no mercado financeiro, trabalhou na Trafalgar, também esteve aí na Rede em Grifo. Ettore, prazer aí te recebê-lo no programa e seja bem-vindo. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Ettore, queria que você apresentasse um pouquinho do que você faz da EQI, o que a EQI faz, quais são os fundos, depois a gente toca um pouquinho a conversa aqui de Legal. cenário. EQI hoje é uma corretora, né? A gente tem o BTG como sócio, então uma sociedade metade-metade, BTG e os sócios da EQI. Nasceu como uma assessoria financeira, né? Hoje são mais de 30 bilhões de reais sob custódia, dos quais 6 bi são administrados pela gestora própria, que é a EQI Asset, né? A gente tem então 6 bi de AUM, e é um asset multiproduto, então a gente tem desde o fundo DI, passando por fundo de crédito, renda fixa, multimercado, fundos de ações, fundos de crédito estruturado, até venture capital a gente faz, né? Obviamente essas células um pouco mais específicas, a gente sempre busca alguma parceria estratégica, alguma cogestão, mas de fato a gente consegue entregar a solução completa aí para o nosso cliente, que é um cliente de varejo, um cliente médio aí de 600, 700 mil reais. Então são muitos clientes, são quase 60 mil clientes, e a gente tem uma gestora que procura atender com uma grade completa esse cliente. Sensacional. E cresceu muito também, né? Eu lembro que a gente estava até falando aqui off the records, né? Antes de começar a gravação, que era 2 bilhões até pouco tempo atrás, agora já está em 6 bilhões, né? Sob gestão na EQI Asset. A gente tem dois pilares de crescimento, né? O pilar de crescimento maior é a própria assessoria, e que capta cerca de 1 bilhão de reais por mês, né? Então é uma captação muito grande. Então ter essa força motriz aí de captação proprietária é muito importante, assim como por ser uma equipe sênior, já experimentada pelo mercado, com profissionais altamente qualificados, a gente tem captado bastante recursos do mercado institucionais, de family offices, de bancos. Então, hoje, você tem aí mais ou menos quase 1,5 bilhão de capital institucional e 4,5 bilhões da própria base EQI, né? Então, é muito gratificante que a gente conseguiu crescer mesmo no mercado desafiador. Obviamente, acabou crescendo nos últimos tempos mais na parcela de crédito estruturado, imobiliário, do que em outras verticais, mas a gente tem aí uma equipe de multimercado, bolsa também bastante sênior e pronta aí para eventualmente, com a versão a risco diminuindo um pouco aqui e lá fora, a gente poder voltar a captar mais nesse tipo de produto também. Muito bom. E vamos tentar beber um pouquinho dessa fonte de que vocês têm aí na EQI, né? Bastante informação que vocês têm para repassar aqui para a gente. A gente está na quinta-feira, né? Um dia depois da decisão do Fed e um dia depois do CPI também, né? Ontem foi um dia talvez bastante emoção no mercado. O Fed cortou a projeção de corte de juros, né? Eram 3 projetados naquele documento de março para um corte. Até o fim do ano. Eu queria entender um pouquinho como que está a cabeça de vocês. Hoje o mercado precifica 2 cortes, né? Uhum. O que deve prevalecer no final das contas? Assim, essa projeção um pouco mais cautelosa do Fed, de um corte só até o final do ano, ou essa aposta mais, talvez, dovish do mercado de 2 cortes? Tá. Vamos dar um passo atrás, lembrar um pouquinho da história, né? A gente tem visto números de inflação nos Estados Unidos que, por mais que às vezes apareça um número fora do padrão, o fato é, olhando numa perspectiva de 2, 3 anos, você tem caminhado para convergência, para aquela meta informal do Fed de 2%, né? Então, pós-Covid teve um choque inflacionário muito importante, a inflação acabou, estou falando sempre em termos de Core PCI, Core CPI, tá? Mas a gente viu a inflação ter uma resiliência maior aí por volta de 3, 3,5%, né? E agora você começa a ver sinais bons da inflação voltando a apontar para baixo, né? Tanto que a gente tem um número para o ano que vem já muito próximo
a meta do Fed, 2,2. Então, a gente, pelo lado da inflação, a gente vê um cenário de convergência acontecendo, e a qualidade do número de ontem, por mais que depois o Fed, os dots, né, mostraram aí um número de cortes menor para esse ano e maior para o ano que vem e para 2026, você acabou pegando 2 cortes desse ano e jogando para frente, né? Mas o ponto final do ciclo ficou igual, na verdade. Mas mesmo com essa notícia do Fed, quando a gente abriu o CPI, a gente viu várias notícias positivas na abertura do número, principalmente coisas relacionadas a essa que a gente chama de sticky prices, né? Os preços que estavam mais resilientes e com dificuldade para cair, tá? Difusão, etc. Então a gente gostou muito do número. Dito isso, quando a gente soma isso com o que a gente tem de perspectiva de crescimento econômico, e aí só um disclaimer, a gente, assim como boa parte do mercado, tem sido surpreendido com uma força da economia maior do que a gente imagina, ou imaginava, né, nos últimos 2 trimestres principalmente. Mas quando a gente olha, o juro em campo restritivo, aquela poupança precacional lá que o consumidor americano tinha desde a época do Covid já praticamente finalizada, a própria questão da renda disponível para consumir, a gente acha que bem provável que a gente veja sinais mais expressivos de desaceleração tanto do mercado de trabalho como do consumo olhando à frente. Tá? Então, dito isso, quando a gente soma inflação bem controlada, com sinais inequívocos de convergência para o 2%, e a atividade econômica que a gente prevê aí um crescimento bem mais baixo, muito próximo de 1% nos Estados Unidos o ano que vem, e com uma abertura muito focada em redução da parte de consumo e do housing também, a gente acha que o Fed pode cortar mais rápido. Tá? O tamanho do orçamento de corte, eu meio que concordo com o mercado. Tá? Então o mercado coloca aí o Fed Funds terminal, né, aonde o Fed vai parar, né, aí por volta de 3,75, quiçá 4%. Eu concordo com esse número final, que seria, quando você pega uma inflação de 2, um juro real de 1,5. Acho que nesse primeiro momento, nesse primeiro ciclo, depois para fazer um fine tuning, não, mas no primeiro momento acho que é o ponto final do ciclo. Mas eu acho que isso aí pode acontecer de uma forma mais intensa ao longo do ano que vem, principalmente quando esses dados, tanto de mercado de trabalho como de pujança da economia, mostrarem que a gente está certo em termos de crescimento. Tá? Dito isso, quando que o ciclo vai começar, que é o que todo mundo me pergunta aí todo dia, acho que a gente concorda com o mercado, se não for em setembro ou em dezembro, acho que ainda é uma bola dividida, depende muito dos próximos dados, mas eu acho que esse processo se intensifica de corte de juros no primeiro semestre do ano que vem, e o mercado vai acabar trazendo os cortes um pouco mais para perto. Tá? E eu acho que a gente vai se surpreender e ver o Fed Funds a 4 ou a 3,75 mais rápido do que os agentes imaginam. Então, essa que é o nosso pano de fundo dos Estados Unidos. De fato, a surpresa de crescimento econômico mais forte tem sido a tônica dos últimos tris, mas eu acho que isso aí para frente vai ser um pouco diferente. Tá? Acho que também vale a pena citar um pouquinho do nosso call de China. Né? A gente tem um call estrutural de China um pouco mais pessimista do que a maioria dos agentes. Tá? Tem um call de longuíssimo prazo, né, que é aquela coisa que você tem que ter na cabeça. Em geral, ela não faz preço no curto prazo até o dia que faz preço, porque a perspectiva dos agentes muda, mas que é a questão da taxa de natalidade, envelhecimento da população. Né? A gente vê isso aí como um case secular de mudança de um mundo que nas últimas décadas foi bem mais deflacionista, né? A questão da produção barata, da mão de obra quase imbatível aí da China e dos seus parceiros. Né? A gente acha que isso aí, ao longo do tempo, vai rapidamente mudar por conta de taxa de natalidade, meio que um call global, mas que ele vai ter mais impacto aí no continente asiático no primeiro momento. E
Soma-se a isso um curto, médio prazo de muita incerteza por conta do mercado imobiliário, né? Você tem um estoque de propriedades, de apartamentos, de propriedades vazias na China muito grande. Isso está boa parte encarteirado nos bancos, que em geral tem capital estatal ou misto, né? Mesmo assim, o preço dos imóveis incrivelmente não cai lá ou cai muito devagar. Dito isso, a gente acha que tem alguns anos de desalavancagem dos balanços dos bancos por conta desses ativos imobiliários, e quando a gente olha e fala, poxa, a China vai continuar, se tudo der certo, vai continuar crescendo aí seus 4, 4,5, mas tem risco de ter alguma crise relacionada ao setor imobiliário, você tem alguma crise de longo prazo relacionada a essa questão do envelhecimento populacional bem mais rápido do que a gente imaginava até 3, 4 anos atrás, então não dá para você ficar com um cenário de longo prazo mais construtivo. Então a gente é mais pessimista, fora a geopolítica, né? A geopolítica que mudou de patamar nos últimos anos, em termos de risco, né, faz com que você tenha, né, todo esse call de nearshoring, desglobalização, e aí você torna aí os blocos econômicos um pouco menos interligados, o que é ruim para a inflação, né, que é mais inflação, e também o que é ruim para um call de China de longo prazo. No fim das contas, a China deve ser menos deflacionária, o efeito para o mundo, assim, do que é hoje. Assim, deve gerar mais inflação, essa China mais fraca? No longo prazo, sim. Que a discussão agora é de ciclo, né? Você está com o Fed Funds a 5,5, você tem a taxa de juro no mundo desenvolvida inteira ainda em campo contracionista, né? O juro acima do neutro. Então, acho que dentro de mesmo com ciclos de curto prazo de política monetária, acho que o tema de longo prazo é um mundo muito menos deflacionista do que foi nas últimas décadas. Então, pô, você acha que o juro vai voltar para 0 nos Estados Unidos? Não. Você acha que o juro vai voltar para 1 nos Estados Unidos? Eu também acho que não. Agora, pô, ele vai oscilar de 5,5 para 3,75, quiçá 3,5? Acho que sim. Então é isso. A figura de longo prazo é uma figura de mais juro no mundo, né? De mais inflação no mundo, só que o ciclo agora é um ciclo, na minha opinião, de afrouxamento, porque a gente está começando a ver menos crescimento, o consumidor um pouco mais apertado, menos crédito, o housing mais caro para o cara, tanto aluguel como financiamento. Então, acho que o tema agora é afrouxamento monetário, mas dentro de um ciclo maior que é bem diferente do último. Legal. Só traçando paralelo, então, essa China mais inflacionária, ela conversa com aquela revisão que teve ontem também do Fed de uma taxa de juros de longo prazo mais alta, aquela revisão de 2,5, 2,6 para 2,8? Acho que é muito pequeno, né? Acho que no final você pega dentro dos dots, quem sabe foi, eu não cheguei a ver com detalhe o long term, tá? Mas quem sabe foi 2 ou 3 que aumentaram um pouquinho a projeção. Mas vamos tomar como base que esse número esteja certo, tá? E vamos arredondar para 3, tá? Você tem 3 com 2 de inflação, né? Tem 1 de juro real. Você está me dizendo que o mundo pode ser um pouco mais inflacionário? Vamos supor que seja 2,5 a inflação de longo prazo nos Estados Unidos. Então o juro real meio. Então assim, acho que tá ok, tá? Acho que é um número condizente com o cenário atual. Mas com o risco, na minha opinião, de você ter que ter um pouco mais de juro no longo prazo, quem sabe isso que eu falei, 3,75, 3,5, por conta desse mundo mais fechado, que ninguém sabe a resposta ainda, tá? De qual é o juro nominal ou juro real necessário para você equilibrar no longo prazo. Mas eu acho que é isso. Assim, acho que antes, quando você pegar o dot plot ali há uns 2 anos atrás, o long term era abaixo de 2, né? Então agora já está 2,8. É isso, acho que o mercado está. Os agentes, né, em especial os membros do Fed, estão revisando essa taxa de juros de longo prazo um pouquinho para cima. Legal. O que ainda não é uma catástrofe, tá? Porque se tiver certo, esse juro é 2,8, acho que a gente tem vários preços do mundo errado, porque ainda tem muito medo do juro. Tinha, né? Agora tem um pouco mais nos últimos 3 dias o mercado de renda fixa americana deu uma melhorada, mas o mercado tinha medo de você ter que manter esse Fed Funds a 5, 5,5 por muito mais tempo, e aí sim teria muito mais aversão a risco, né, no mundo. E pegando
ciclo de curto prazo aqui, Héctor, você falou que deve acontecer um corte de juros talvez mais intenso, mais rápido aí do que o esperado pelo próprio Fed, né? Isso, de certa forma, tem potencial, tem espaço para gerar uma corrida de apetite ao risco, ver bolsas em alta, dólar mais em queda no mundo inteiro, Acho, ou já está meio que precificado isso não, aí? acho que isso tem acontecido nos últimos dias, é que a gente vive o Brasil e as suas particularidades, e a gente está num debate fiscal importante aqui dentro, mas se olhar o que aconteceu nos outros mercados emergentes e desenvolvidos de bolsa, né, nos últimos dias, foi isso. A Treasury, né, 10 anos, que é o grande medidor de maré do mundo, né, saiu de 4,5 para 4,25, né, arredondando aí os números, e os mercados acabaram, o S&P andou bem, as moedas ganharam um valor frente ao dólar, o dólar ficou mais fraco na margem. Então, assim, tem acontecido isso. Se a gente tiver certo, essa treasury longa tem mais espaço para cair, né, por dois motivos. Um é que ela está um pouco ainda descolada do que a gente vê como juro de equilíbrio no longo prazo, que nem eu falei aí, quem sabe 3,5, 3,75, ou quem sabe até abaixo disso. Teve todo aquele debate do medo fiscal dos Estados Unidos, que a gente acha que tem que ser endereçado, com certeza um déficit do tamanho do déficit americano corrente, ou mesmo do projetado nos próximos 2 anos, alguma rota de correção tem que acontecer, mas você pega a carga tributária nos Estados Unidos para as empresas, né, o corporate tax, é muito baixo. Então, é um problema fácil de endereçar, bem diferente do problema brasileiro, que é mais estrutural em termos de engessamento de gasto e dificuldade das pessoas aceitarem mais carga tributária. Lá dá para aumentar imposto, aqui não É dá. engraçado que a gente tem sentido que até mesmo quem... não tem como não estar eleição, né? Então até mesmo quem está assessorando ali o Trump tem uma cabeça diferente com relação a esse tema do corporate tax, que ele baixou muito quando ele assumiu. É uma cabeça de, eventualmente, se você colocar um pouquinho mais de corporate tax, as empresas vão aceitar, o mercado não vai receber mal, porque a taxa de juros de longo prazo vai ceder por conta de uma redução desse medo fiscal. Então, a gente acha que o problema que o mercado coloca como latente aí do fiscal americano é de fácil correção, tá? Por conta principalmente do baixo nível de corporate tax dos Estados Unidos. Legal. É possível pensar, então, que mais impostos nos Estados Unidos poderia fazer o S&P subir, por exemplo, com a queda do rendimento do T10? Sim, vai ser um equilíbrio entre os dois pratos, mas acho que é, dependendo de como for feito, se for uma coisa... S&P também tem uma coisa, né? S&P, a construção hoje em dia é muito focado em tech, né? Então depende muito de como esse setor for tratado, mas acho que o complexo bolsa como um todo com certeza pode ter esse efeito, né? Depende um pouco do dose do remédio, mas pode ter esse efeito sim. Acho que a sensibilidade dos valuations ao juro de longo prazo é muito alta nos Estados Unidos. Então, acho que se for um equilíbrio bom, assim, um aumento que seja bom para o mercado de renda fixa e não tão penoso para as empresas, pode ter esse efeito. É isso que a gente está apostando. Tá? E aqui no Brasil, como fica essa questão fiscal? Você falou que não tem mais espaço para aumento de imposto, a gente tem visto o mercado brasileiro como um todo, né? Bolsa e moeda descolado totalmente do mercado internacional nos últimos dias, para pior. O que está acontecendo no Brasil nesses últimos dias e qual a sua visão Tá. para os próximos? Acho que também vale a pena dar um passo atrás para entender como a gente está pensando mercados emergentes. Tá? O Brasil, eu brinco, né, há mais ou menos 1 ano e meio, ou até mais, numa tese que é a tese do WO, que eu acho que ela continua válida, que é o seguinte: poxa, quando eu comecei minha carreira, né, que foi meio que próximo de quando foi criado ali o termo BRICS, né, você tinha uma competição de capital do Brasil com, além de China, Rússia, Turquia, África do Sul, Índia, Coreia, México, Chile, até a Argentina não era tão ruim que nem hoje em termos de tamanho, né, em termos econômicos. Então, você tinha que fazer um trabalho de ser bem diferente, porque um comparativo era grande, né? E a disputa por capital era maior.
Agora, você tem um cenário que, por questões geopolíticas, para o americano, né, principalmente a China, não é investível, né? Você coloca o dinheiro lá, não sabe se vai conseguir tirar. A Rússia não preciso nem dizer. Turquia também não. Índia é um mercado bom, por isso que os preços já estão praticamente nas máximas. México a mesma coisa, com algum ruído agora de curto prazo pós-eleição, mas continua um mercado que andou bem caro, né? África do Sul também praticamente morreu boa parte do mercado de capitais. Então, fica uma situação que o Brasil, se não fizesse muita bobagem, né, era um mercado muito propício para receber uma boa parte desse fluxo para emergente. Acontece que o governo vem dobrando a aposta numa condição fiscal que você olha para o empresariado, o próprio legislativo, está esgotada. Então não dá para você ficar nesse aumenta o gasto, aumenta a receita, aumenta o gasto, aumenta a receita. E acho que o ruído que acabou ficando muito mais latente a semana passada, principalmente no final da semana, quando o juro futuro subiu muito, né? Hoje a curva de juros precifica o Selic quase a 12. Né? Então o mercado hoje trata como cenário base que você tem que aumentar o juro ano que vem. E não, vai cair quando? Não, vai aumentar. Né? Por mais que eu não concorde, por mais que alguns agentes de mercado que também têm uma boa análise de cenário não concordam, é o que o mercado está colocando no preço porque está muito incerta essa questão fiscal. E aí, quando você olha pelo lado dos gastos, absolutamente tem números que estão chocando alguns agentes de mercado. Então, você vê o número de pessoas que têm aumentado para concessão de benefícios com o BPC, próprio Bolsa Família, auxílio doença, acidente, Então, assim, parece... O aumento foi só nesse ano, né? De janeiro até agora, 3 milhões de pessoas na margem de novos beneficiários. E hoje, outro dia eu vi até o Stuberger, né, numa palestra, um número que me marcou muito. Pô, começa um mês, o governo dá cheque para 100 milhões de pessoas, tanto o funcionalismo público como todo tipo de benefício. Então é um fardo muito grande. Metade da população praticamente. Então, quando você olha o espaço de orçamento engessado vis-à-vis o espaço de gastos discricionários do governo, está ficando cada vez pior, né? Que já era um número muito próximo a zero, né? 3%, 4%, agora está ficando pior. E para você entregar esses números que o governo coloca no arcabouço fiscal, que, aliás, né, eu acho que o trabalho da Fazenda é um trabalho bom, tá? O novo arcabouço fiscal é pior que o teto de gastos, mas você não tinha clima político nesse governo para manter aquela situação anterior. E dentro das possibilidades, se fosse entregue, o novo arcabouço era uma boa saída. Agora está se tornando impossível. Né? Tanto que você olha o Focus, o novo número do governo, se não me falha a memória, é 0, depois para o 2025 0, depois 26, 0,25, depois 2020 meio de superávit. O mercado tem praticamente 0,7 de déficit na perpetuidade. Então o mercado não acredita absolutamente nesse número, nunca acreditou, mas agora esse gap está aumentando. Né? E quando você vê a condição dos gastos dessa forma, eu acho que o mercado está dando um recado para o governo que o mercado, às vezes, tem uma interpretação errada de alguns agentes políticos que o mercado parece que é um ente inanimado que quer ir para assustar. Não, o mercado simplesmente é um termômetro médio do empresariado, das empresas, da população, dos investidores, né, do estrangeiro. Está dizendo o seguinte, olha, chega, não, ou você vai mudar essa forma de conduzir a questão fiscal, ou a gente pode entrar numa rota aqui de descrédito tão importante que vai atrapalhar crescimento, consequentemente atrapalha a popularidade do governo, consequentemente governabilidade,
E aí você sabe, muitas vezes essa história é onde vai acabar, né? Pô, discussão se o governo vai conseguir terminar o mandato ou não. Acho que está longe disso, mas acho que é isso que o mercado está dando no recado. Dito isso, a gente tem visto alguns acenos nos últimos dias para temas importantes, do tipo assim, desvinculação do mínimo constitucional da saúde e educação, que para um orçamento tão engessado, parece a única saída para você ter alguma margem de manobra para entregar o próprio número que o governo está se propondo a entregar. Eu não acredito muito em desvinculação do mínimo, né, de aposentadoria, esse tipo de coisa. Acho que é uma medida muito impopular que qualquer governo, né, não importa de qual vertente seja, teria dificuldade em encampar, acho que muito menos o governo atual. Mas eu acho que os mínimos de saúde e educação, se com bom senso, pode ter um debate produtivo aí, tá? Tudo isso para te dizer o seguinte: o que a gente está olhando de oportunidade e de risco aí nos mercados locais? Primeiro de tudo, eu acho que a curva de juros de curto prazo, curto e médio prazo, eu acho que está colocando um exagero nos preços, né? Pô, discussão de subir o juro esse ano, mesmo com o Banco Central independente, mesmo, eu acho que está fora de questão, tá? Mesmo porque fora de questão, só um parênteses, fora de questão num cenário normal, tá? Pô, se amanhã cai o Haddad, entra um cara mais heterodoxo, ou o governo dobra a aposta ou muda a meta de novo, aí esqueça o que eu estou dizendo, mas com as informações atuais, eu acho que está fora de questão, né? E o mercado, se olha para esse fim de ano ou até o meio do ano que vem, tem quase 100 base points de aumento de juros no preço. Acho que isso aí é uma baita oportunidade, tá? Óbvio que com parcimônia, né? Que é um cenário ainda muito fluido em termos de notícia, mas acho que é uma baita oportunidade. A gente tem feito alocações aplicadas na curva de juros de curto prazo. O câmbio, a 5,40, quando eu olho o cenário global e colocando como hipótese que eu esteja certo nessa questão do juro americano, o Fed cortando mais, e o nosso cenário base é um dólar mais fraco, eu também acho uma oportunidade. Vamos lembrar que o Brasil, hoje em dia, a pessoa esquece isso, né? O Brasil tem que estar com 100 bi de balança, né? Você tem uma agenda de transição energética no mundo que o Brasil, pela composição geográfica, por estar bem posicionado. Então, assim, eu acho que o câmbio a 5,40, o real tem valor também. A bolsa é um bicho mais difícil, porque o mercado já estava numa onda de precificar um juro mais alto, agora esse juro, ou o juro caindo menos, na verdade, esse juro aí acima de 10 veio para ficar por mais um tempo, é ruim para os valuations, tem essa questão da China que atrapalha um pouco esse complexo commodity, tem a questão do agro, que está complicado ainda, muito produtor com problema, alguns balanços de empresas do agro bastante alavancados. Então, a bolsa a gente é mais cético, a gente gosta de um ou outro líder de setor aí na bolsa, mas eu prefiro focar aí esse lado mais positivo nos juros e moeda. Então, assim, para tentar resumir, a gente vinha falando que o Brasil era um play de Fed alavancado, né? Se a gente achasse que o Fed corta o juro mais rápido, o Brasil não. Agora eu acho que é mega alavancado, porque se depende de uma discussão fiscal aqui que está cada dia mais latente. Então não é óbvio, tá? Mas eu acho que tem bastante prêmio nos ativos e apostar contra nesse nível acho muito complicado. Apostar a favor com parcimônia, acho que tem coisa que é um risco-retorno bom, tipo, que nem eu falei, a curva de juros de curto prazo. O Brasil, então, é um Fed hoje mega alavancado. Se o Fed cortar, a reação no Brasil vai ser mais positiva do que em outros lugares. Se você tiver algum aceno para um fiscal em ordem. Precisa desse aceno. Assim, sem esse aceno... vai ser difícil. Vi de ontem, né? Ontem o S&P subiu um e pouco, o Brasil caiu, né? A curva de juros lá caiu na média 10, 15 base points, né? Aqui subiu. Então, assim, o mercado está muito cético, esperando um aceno do governo que eu não sei se vai sair, como e quando. Pois é, a perspectiva qual que é? Assim, tem saída? Quando você olha para o ministro da Fazenda e fala que não tem plano B, fica mais complicado. Né? Sempre tem saída. E que tipo de saída poderia ser? Assim? É questão de custos mesmo, como eu acabei de falar, você tem que tratar a questão do gasto. Do gasto, né? E... Assim, o Haddad hoje, quando você olha, é a principal esperança, assim,
do mercado dentro do governo, Não, você falou que se ele caísse, poderia ter uma reação muito negativa. Aí né? vira um papo meio papo de bar, assim, que a gente costuma olhar muito para risco-retorno, um pouco de o quanto você tem a ganhar, quanto a perder em posição. Então, assim, é um debate, assim, o que eu acho? Teve uma escolha do governo para uma agenda fiscal minimamente plausível para os mercados, que foi o novo arcabouço. Na sequência, o governo anunciou isso e começou a fazer tudo ao contrário. E o mercado foi tendo paciência. Agora parece que o mercado falou: acabou a paciência. Eu quero que você me indique um plano para você entregar os números que você mesmo propôs. E está colocando o governo na parede. E eu acho que a resposta mais óbvia, a gente tem visto sinais nos últimos dias que o governo tem que se debruçar nessa agenda para tentar entregar isso, senão desancorar a expectativa é muito ruim. E ainda mais com um Banco Central independente, a resposta do Banco Central, se os ativos piorarem mais em desancoragem, se o câmbio for para 6, se o juro projetado sair de 12 for para 13, o Banco Central tem que responder com subida de juros. Então, o Banco Central independente ajuda mais ainda nisso. A composição do Banco Central, a transição de presidente, isso aí tem tempo ainda. Tem até o final do ano. Vão continuar tendo uma composição do board com pessoas acadêmicas. A gente não acha que, mesmo os indicados pelo PT, a gente não acha que são muito diferentes em essência do board atual. Obviamente, o Roberto tem uma história maior do mercado, então tem aí um emblemático, né, que é um pouquinho diferente, mas a qualidade do pessoal é muito boa. Então, eu acho que a resposta de política monetária vai continuar sendo condizente com o trabalho do Banco Central, que é entregar a inflação na meta, e a meta qualquer é 3%. Então, assim, o governo não tem muita saída, tá? E a saída óbvia é você tratar um pouquinho o tema dos gastos. E, de novo, nesse ambiente global de falta de opções de investimento em emergente, o juro, quem sabe, caindo mais cedo ou em intensidade um pouco maior, não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. Você só não pode mostrar uma desancoragem fiscal tão grande. Aí correria esse risco de o Banco Central ter que subir os juros. Exatamente. E como que está essa perspectiva, talvez para os próximos, pensando lá na frente, daqui 6 meses, com essa mudança de estrutura do Banco Central, né, com os diretores indicados pelo atual governo formando a maioria ali? Que nem eu falei, eu acho que o mercado, às vezes, ele compra várias teses, algumas muito certas, outras nem tanto. Uma das que eu não concordo muito é que assim, virou o ano, mudou a chavinha completamente do Banco Central, então agora é farra da inflação, é juro mais baixo. Eu não acho. Acho que a composição média do Banco Central é muito boa, vai continuar sendo muito boa. Os nomes que o próprio governo indicou são nomes técnicos e a gente tem bastante segurança de que o trabalho vai ser muito próximo do que está sendo feito atualmente. O Banco Central e esse governo, eles até agora concordam aí com a meta de inflação proposta, que é desafiadora, né? Você fez uma flexibilização que na academia e no mundo atual tem muitos países que estão fazendo, que é olhar a inflação sempre numa média e não ano calendário fechado, que eu acho até o mais correto, porque a política monetária é um organismo vivo. Se eu estou fazendo política monetária hoje, eu não posso olhar para a inflação fechada nesse ano, e o ano já passou metade do ano. Então, é sempre uma média móvel para frente. É você ancorar as expectativas. Isso, para mim, foi uma inovação positiva. A gente tem um número de inflação um pouco mais salgado para o ano que vem, que é 3,9, né? Um pouco acima da meta. Você olha para a desancoragem da inflação no Focus, tem piorado. Só que assim, não há nada dramático quando você olha a inflação de mais longo prazo, próximo de 3,5 com a meta de 3. Então, de novo, se você tiver uma sinalização fiscal melhor, eu acho que essa inflação ancora para um nível condizente com o Banco Central discutir, voltar a cair o juro para um juro que a gente até
um mês e meio atrás imaginava que era o equilíbrio, que era próximo de 9,5%, 9% que sai. Então, de novo, eu acho que o Banco Central, esse papo de não, o Banco Central virou o ano, mudou a chave, eu acho bem exagerado e não concordo muito, não. E puxando agora mais para curto prazo, com esse cenário fiscal desafiador, esse último dado de inflação que a gente teve aqui no Brasil vindo acima das expectativas, a gente pode ver uma pausa ou talvez uma interrupção desse ciclo de queda de juros a partir da próxima? É o cenário base, acho que muito pelo contrário, eu não vejo ninguém que acha que vai cair o juro. O ciclo de juros acabou. Não tem. Esse é o cenário. Inclusive, nos preços, você é premiado para acreditar que o juro vai ficar estável. Né? Hoje em dia, o mercado, com uma arma na cabeça, acha que é mais fácil subir do que cair. Então, não tem nem discussão. Eu acho que está dado e eu acho que vai ser unânime. Acho que seria muito ruim para os mercados, mas um dissenso, porque agora, tecnicamente falando, quando você olha as expectativas, quando você olha o câmbio, tudo indica que não tem ambiente no curto prazo para corte. Para você criar um ambiente para corte, você tem que distensionar os ativos, né? O câmbio tem que voltar, a curva de juros tem que fletar um pouquinho no linguajar do mercado, a gente tem que ver um aceno fiscal, focos ir melhorando para você voltar a falar sobre isso. Hoje não se fala mais nisso. Uma decisão unânime de manter a taxa inalterada, fazer essa pausa do ciclo de cortes ou interrupção mesmo, isso ajudaria o dólar no sentido de ver uma unidade entre os diretores e também de não cortar? Ajudaria o real, desculpa. Com certeza. Tipo, hoje o ambiente pede menos tensão. O que tensiona mais o ambiente? O Banco Central unânime ou o Banco Central splitado, né? Dividido? Unânime. Então, acho que qualquer decisão unânime ela é mais construtiva para o preço dos ativos. Então, não tenho nem dúvida que dizer que para o dólar é muito melhor, ou para a curva de juros é muito melhor uma decisão unânime de manutenção. Uhum. Isso ajudaria também a Bolsa, assim? É muito difícil, a Bolsa depende do dia, como que está lá fora, como que vai ser a reação da curva de juros. Acho que a relação mecânica é mais nos mercados de renda fixa mesmo. Uhum. Maravilha. As perguntas que eu tinha eram mais nesse sentido, assim. Tem algum ponto que você gostaria de comentar? Não, acho que a gente conseguiu passar aqui bem os temas. Acho que a gente está... O cenário de Brasil é muito fluido, então não tem como vincular a uma situação política. Em geral, eu não gosto de depender da política, mas hoje não tem muita opção. E lá fora, a gente está bem convencido que o ciclo de juros nos Estados Unidos tende a ser pouquinho mais rápido do que o mercado coloca no preço. Eu não gosto muito desse call que, o Fed cai 0,25, depois ele fica uma reunião parada, depois mais 0,25. Em geral, isso nunca se prova verdadeiro. Ou o ciclo é muito mais intenso, ou o ciclo vai ser muito menor, ou não vai ter ciclo de queda. Mas a gente hoje está nessa ponta de ciclo mais rápido no juro americano. Maravilha. Héctor, agradeço mais uma vez pela presença e sempre uma honra. Obrigado. Até a próxima aí, valeu. Obrigado. Voz do Mercado fica por aqui, até mais.